Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caríssimos irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, neste domingo continuamos a refletir sobre os passos de nosso Senhor Jesus Cristo, passos que nos servem de apoio, que nos servem para podermos imitá-lo, e também passos que nos ajudam a conviver no nosso dia a dia. Ele, de fato, é para nós o exemplo que podemos seguir em todas as circunstâncias da nossa vida, pois ele viveu verdadeiramente como homem, experimentou a dor e a alegria em sua carne e, ao mesmo tempo, nos ensina o caminho da salvação e, finalmente, morreu e venceu a morte ressuscitando. Na missa deste domingo, nós suplicamos a Deus: Senhor, vós bem sabeis que estamos desprovidos de virtudes. Protegei-nos dos perigos internos e externos, a fim de que a nossa vida corporal seja resguardada de graves acidentes e a nossa alma fique imune dos maus pensamentos. No primeiro domingo da Quaresma, vimos Nosso Senhor nos ensinando a enfrentar as tentações e os perigos para o corpo e para a alma. E agora, reconhecendo, como fizemos na oração inicial da Santa Missa, reconhecendo que somos ainda desprovidos de todas as virtudes que nos são necessárias, e isso significa que não podemos achar que já estamos prontos. Temos de diariamente buscar o crescimento espiritual. E Nosso Senhor concedeu aos 3 apóstolos, São Pedro, São Tiago e São João, a graça de perceberem a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo de um modo extraordinário. E de tal modo, que o próprio apóstolo Pedro já pensou: olha, depois dessa graça, não precisamos de mais nada. Senhor, vamos armar aqui uma tenda e ficamos aqui. Mas não era isso, não era essa a graça que Nosso Senhor estava querendo ofertar aos 3 apóstolos, mas antes a graça de perceberem a ação de Deus na vida de Jesus, a ação do Pai, e ao mesmo tempo dar a eles uma força e uma coragem que fossem capazes de ajudá-los a enfrentar o que estava por vir, ou seja, a agonia, a paixão e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E é necessário que nós também tiremos lições da transfiguração. A graça de Deus também nos toca. E todos nós podemos descrever momentos em que cada um, pessoalmente, em momentos muito próprios da vida de cada um, portanto, um acontecimento muito pessoal, íntimo, em que a graça de Deus se manifestou em nós.
seja no momento de uma confissão, no momento de uma comunhão, no momento da recepção de um dos sacramentos, seja durante um momento de muita alegria ou de muita tristeza, enfim, o que todos nós podemos perceber é que nosso Senhor sempre está conosco. E esta graça tem de produzir em nós uma alegria interior por tudo aquilo que Deus faz por nós. Uma alegria interior em qualquer momento desta vida, de alegria ou de tristeza. É preciso perceber que sempre Jesus está presente em nossa vida. Ao mostrar-se transfigurado, ele mostra aos apóstolos que o seu poder vai muito além daquele que os apóstolos até então tinham visto. Meus irmãos, esta grande festa da Transfiguração, ela é celebrada 2 vezes no ano. A primeira no dia de hoje, no meio da Quaresma, para nos fazer lembrar a divindade de nosso Senhor, a graça de Deus que vem ao nosso encontro e assim possa produzir em nós um desejo de crescermos na virtude. Domingo passado dissemos, não quero o pecado, mas não basta rejeitar o pecado, é preciso almejar a virtude, conquistar as virtudes, e estas são conquistadas com o auxílio da graça de Deus. Graça que nunca falta para nós, para podermos, sim, ir até o Calvário, ir com Jesus até as portas da cidade de Jerusalém, acompanhá-lo, como no domingo de Ramos, mas depois também acompanhá-lo até o caminho doloroso do Calvário, para depois então experimentar também em nossas vidas a graça da morte, do juízo, da salvação e da ressurreição com Cristo. Não podemos negar estas realidades da vida sobrenatural. Vamos pedir a nosso Senhor que nos ajude a termos esta sensibilidade, de termos esta fidelidade à graça de Deus, para podermos crescer no tempo da Quaresma. Domingo passado, nós falávamos de crescermos no cuidado do exame de consciência dos nossos próprios pecados. E eu pediria que neste domingo nós fizéssemos o exercício de examinar a nossa consciência e verificar se também estamos crescendo dentro da sociedade, dentro de uma comunidade, como é a nossa. Por que comunidade? Quer dizer um grupo de pessoas que tem alguma coisa em comum. Entre nós não há sangue em comum. Não temos aqui uma unidade, uma comunhão sanguínea, não é? Não somos aqui todo mundo primo um do outro. Não temos também uma comunhão social, não temos uma comunhão, não é uma comunidade marcada por uma igualdade de pensamentos, de conhecimentos, de profissão. A nossa comunidade existe por causa de Cristo. O que temos em comum é o que o mesmo Jesus que entra no coração do sacerdote pela Sagrada Comunhão, entra no coração de todos. E que neste momento, não é,
de ação de graças, quando todos podem comungar e receber nosso Senhor, de fato, é o mesmo Jesus que fala a todos. Ao mesmo tempo, praticamente, não diz as mesmas palavras, porque ele consegue, diferente do padre, que faz uma homilia, não é? Para todos. Por mais que ele tente ser compreendido por todos, claro, nem todo mundo pode compreender, entender ou se satisfazer. Não é possível. A homilia tem algo de humano e a homilia tem algo de sobrenatural. O humano é a utilização que Deus faz do sacerdote para estimular os fiéis a refletir. O sobrenatural é aquilo que a pessoa deixa entrar na sua alma por meio da graça de Deus. Mas na Sagrada Comunhão, nosso Senhor fala pessoalmente, diretamente, exclusivamente com cada um de nós. E é nesse momento que a gente também deveria se comunicar em relação uns aos outros. Não deixe de, na ação de graças, interceder pelas pessoas que estão aqui presentes, pelos que estão ausentes, pelos que já se foram, pelos que estão por nascer, porque pertencemos à mesma comunidade. Queremos ter todos em comum Cristo reinando em nossas almas. Que possamos, assim como os 3 apóstolos, juntos, tiveram esta graça extraordinária de participarem deste momento único, exclusivo, descrito na Sagrada Escritura, que foi a transfiguração de nosso Senhor, que nós possamos viver não apenas uma vez, mas possamos viver diariamente, cada vez que recebermos nosso Senhor na Sagrada Comunhão, possamos renovar esta comunhão pessoal com Deus e, ao mesmo tempo, renovar esta comunhão espiritual com todos os fiéis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.